Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre algo que eu gosto muito, é algo que eu estudo há muitos, muitos, muitos anos. Bom, meu despertar espiritual começou em 2016, então desde lá é um assunto que eu estudo muito, mas além de ter estudado, foi algo que eu experienciei, e é por isso que eu estou compartilhando aqui. Então não tem só a teoria, mas tem um pouco daquilo que eu vivi. E o tema do vídeo de hoje é salto quântico. Pra quem não sabe, se tu caiu aqui de paraquedas, tu nunca ouviu falar sobre isso, eu vou explicar de uma forma, assim, super, 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 super simples, como se eu estivesse falando com uma criança de 10 anos, até pra ficar mais fácil a compreensão, porque eu não, enfim, não tenho intenção de usar termos difíceis aqui. Quero deixar o mais fácil possível. Salto quântico é literalmente e simplesmente quando tu sai de um ponto da tua vida, tu sai de uma fase da tua vida e pula direto para outra. Uma fase muito mais legal, muito mais bacana, muito mais tudo. E, bom, isso aconteceu comigo. Eu já sabia que iria acontecer há muitos anos atrás. Eu fazia Theta Healing com uma terapeuta lá do Brasil, inclusive maravilhosa. Posso até indicar para quem quiser. E, né, em uma das sessões, ela disse: "Olha, tu vai dar um salto quântico lá no futuro, né". E aquilo ficou na minha cabeça, só que na hora eu estava tão relaxada, eu estava tão, sabe, eu estava tão conectada com o momento ali, que eu não perguntei, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E eu não perguntei como que seria, quando que seria, de que forma, eu simplesmente só recebi a informação e fui depois viver minha vida. Mas nunca mais saiu da minha cabeça, até o dia que chegou o tal do dia do salto quântico. Não foi um dia específico, tá? Foi algo que foi acontecendo de forma sutil, digamos assim, mas houve uma mudança muito grande. Então foi o seguinte, um belo dia, estava eu lá vivendo a minha vida e pensei: "Caramba, não estou não está muito confortável viver dentro da minha própria pele". Hã, eu estava num estado, digamos assim, de inconsciência, porque por mais que a gente estude espiritualidade, por mais que a gente possa ler diversos livros, ouvir vários podcasts, se em algum momento tu para de aplicar aquilo na tua vida ou tu não aplica aquilo na tua vida, aquilo ali perde o sentido, aquilo ali não tem um efeito, digamos assim, na tua vida. O que tu aprende, tu precisa praticar, tu precisa experienciar. E eu vinha, né, de algumas fases um pouco desafiadoras da minha vida. Naquela fase em específico não estava tão desafiadora assim, tinha alguns desafios, mas não era a mais desafiadora. Os desafios eram mais internos, né? O desconforto era mais interno do que externo. E resultou aquela carga emocional que eu estava sentindo no meu interior. Então, eu estava extremamente estressada, eu estava muito negativa, eh, eu estava desconectada, assim, da minha essência, estava com a minha autoestima muito enfraquecida. Nossa, assim, eu estava numa fase desafiadora internamente, eu estava bem desconfortável. E chegou um momento, assim, que eu disse: "Caramba, não dá. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso aqui, porque do jeito que tá, não tá bacana". E eu sei, sempre soube, desde quando eu comecei a estudar espiritualidade, que o externo, ele é um reflexo do teu interno. Tem um livro que se chama o Kybalion, caso tu ainda não tenha lido, procura saber, procura ler. Se tu sentir no teu coração, provavelmente é o momento de tu ler esse livro. E ele fala que o que está fora é como o que está dentro, ou seja, o externo ele é um reflexo do teu interno. Então eu também estava passando por alguns desafios naquele momento da minha vida, eu pensei: "Tá, ok, se eu mudar o meu interior, se eu mudar a forma como eu enxergo as coisas, se eu mudar a minha mentalidade, eu vou conseguir mudar o meu externo também, porque uma coisa reflete na outra". E aí eu pensei: "Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, de certa forma, melhorar o meu interior?". E aí foi quando eu mergulhei na minha rotina sagrada, eu chamo de rotina sagrada, que era eu sempre reservava um momento diário para me conectar com a minha espiritualidade,
para me conectar com o meu interior, para ir curando o meu interior. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que que tem a ver a rotina sagrada com o salto quântico? Eu já vou chegar nessa parte. Eu estou explicando detalhadamente para que tu compreenda como que tu pode aplicar isso na tua vida também, para te compreenda quais foram os passos que eu dei e ver o que que serve para ti e aplicar depois. Então, comecei a minha rotina sagrada, só que eu pensei assim: ok, eu preciso ter um comprometimento comigo. Eu preciso dar um pouquinho a mais. Eu preciso fazer algo diferente do que eu sempre faço. E aí eu pensei, bom, eu vou começar a acordar, vou fazer um propósito comigo e com Deus. Eu vou acordar todos os dias às 5 da manhã e vou colocar como prioridade a minha espiritualidade, a minha conexão com a minha essência. E todos os dias eu vou me conectar. Eu fiz um trato de 40 dias, acordando às 5 da manhã. Se eu não me engano, foi 40 dias, eu não lembro agora. Mas foi, acredito que foi alguma coisa assim, 40 ou 90 dias, acordando às 5 da manhã. E bom, a minha rotina era intensa, então aí tu imagina, né? Para mim, eu estava fazendo um esforço. Acordar às 5 da manhã por, sei lá, 40, 90 dias, para mim era um esforço. E eu precisava daquilo. Porque era como se, assim, hã, eu sentia que eu precisava fazer algo diferente, um pouco mais difícil do que eu estava acostumada a fazer, para mudar, virar uma chave aqui dentro de mim mesma. E aí uma pessoa que fazia uma oração de vez em quando, estava fazendo todos os dias, eu comecei também a fazer as afirmações positivas, porque as afirmações positivas, reprogramam a tua mentalidade, reprogramam as tuas emoções, as tuas células, elas ouvem o que tu diz. Cada palavra tem uma vibração. Então, se mesmo em pensamento, tá, tu fica falando coisas ruins a teu respeito ou verbalizando coisas ruins a teu respeito sobre a tua vida ou sobre os outros, cada palavra tem uma vibração. Essa vibração conversa com as águas, as tuas águas internas, com as tuas células. Então, uma pessoa que estava ali, nossa, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não isso, eu não aquilo. Imagina, tu começa a falar palavras positivas, tu vai curando tudo aquilo que tu ouviu durante anos, anos de xingamentos, de auto-xingamentos, né? De palavras negativas, tu vai curando isso. Então, eu também incluí as afirmações positivas. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre as afirmações positivas. Fiz o Ponopono também. E uma das coisas assim que é fundamental, tá? Uma das que é a mais fundamental é o silêncio. Tu se colocar em presença, tu ouvir a batida do teu coração. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. E eu vou sempre bater nessa tecla. E aí eu me colocava em presença, eu fui de coração aberto. E eu não fui assim cheia de expectativas. Eu sabia que uma melhora ia acontecer, de alguma forma, porque eu estava fazendo um movimento diferente do que eu fiz, né? Um movimento completamente diferente do que eu estava acostumada a fazer durante anos. Eu estava disposta a me transformar, mas eu não estava cheia de expectativa. Eu estava com o coração aberto. Eu, eu sabia que alguma coisa boa ia acontecer, mas eu não queria colocar um preço naquilo, digamos assim. Eu não queria negociar com Deus, entende? Eu só queria estar ali de alguma forma para me colocar vulnerável, para me abrir para algo maior que eu. E foi o que aconteceu. Então é claro que nem todos os dias eu fazia, né, as afirmações, às vezes eu escrevia, que me fazia muito bem. Eh, Já aconteceu de eu rezar o terço também. E aí eu fui me conectando e eu fui sentindo que a minha força interior foi crescendo, eu fui sentindo que a minha capacidade de ver as coisas, assim, a minha visão, as lentes que eu usava para ver as coisas, para ver as situações, para ver as pessoas começou a mudar. Meu coração foi ficando mais doce. Sabe aquela amargura de tipo, nada tá bom, eu tô insatisfeita com tudo, que a minha vida é isso, essa coisa começou a se quebrantar. E uma Andresa que eu, assim, realmente estava desconectada há muito, muito, muito tempo, começou a ressurgir, a reaparecer.
Eu comecei a sorrir mais, eu comecei a ter um pouco mais de paciência comigo, mais de gentileza comigo, com as pessoas também. Tem um vídeo da Natália Bandeira que lá no ela grava, eu assisto os vídeos dela lá no TikTok. E uma vez ela falou assim que tu só dá conta que tu só se dá conta quando tu deu esse salto quântico, quando tu manifestou aquilo que tu queria, quando tu está no meio da manifestação. E comigo foi mais ou menos assim. Um belo dia eu estava ali vivendo a minha vida plena e eu pensei, caramba, mas eu realmente eu estou me sentindo mais bonita. Estou me sentindo mais atraente. Eu sorrio mais, eu não que eu não dava sorrisos por aí antes, pelo amor de Deus, eu não era uma mulher amargurada também, né? Mas era diferente a coisa, sabe? Então eu pensava, nossa, eu estou enxergando essa situação de uma forma diferente. Nossa, meu relacionamento que já era bom melhorou muito. Muito, 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 muito. Muito mesmo, assim, sabe? E a questão do trabalho também melhorou, oportunidades começaram a aparecer pra mim. Foi muito doido, assim, sabe? E eu comecei, eu me dei conta de que eu estava numa realidade completamente diferente do que a que eu vivia antes, quando eu estava no meio, já vivendo a coisa, sabe? E eu pensei, caramba, o salto quântico que eu tinha, que a minha terapeuta tinha me dito lá, sei lá, 3 anos atrás, está acontecendo agora. Então, resumo da ópera. Tu dá um salto quântico na tua vida. Não é difícil, mas exige comprometimento e exige entrega. É um comprometimento, eu não tô falando assim, ó, de uma coisa rígida. É um comprometimento de entrega, de se abrir para aquilo mesmo. O salto quântico ele acontece quando tu aceita deixar para trás o teu velho eu, para abraçar um novo eu. Não tem como tu mudar a tua realidade sem se mudar antes, sem mudar a si mesmo, sem mudar o teu interior, sem trabalhar as tuas sombras, sem acolher as tuas sombras, sem tratar das tuas feridas internas. Porque enquanto tu não olha para dentro de si mesma, com atenção, com compaixão, com essa vontade mesmo de se cuidar e de se trabalhar, tu fica agindo de forma automática. Então, todas essas sombras, essas dores que não foram trabalhadas dentro, que estão dentro de ti, elas vão fazer tu agir de forma inconsciente e tu nem sabe às vezes por que tu tá agindo assim. Às vezes tu tem uma mania, sei lá, de ser grosseira com as pessoas e tu tá tão acostumada a fazer isso que tu não te percebe. Ou daqui a pouco tu tem um costume de reclamar, sabe? Aconteceu isso aqui, tu faz isso aqui, e aí já reclama, e aí já sente essa necessidade de falar, a pessoa te fez isso aqui, tu já vai lá e vai falar mal da pessoa, ou a pessoa nem te fez nada, tu vai lá e já fala mal da pessoa. Então, tu tem esses hábitos, que são hábitos que não são construtivos, e que tu já faz por tantos anos, que tu já estava tão acostumado a fazer, e que tu nem se percebe. Então, é muito sobre tu parar, parar assim, silenciar e se observar. O que que não está sendo construtivo na minha vida? O que não está me edificando? E fazer o teu trabalho interno. Quando tu olha para dentro de ti mesma com atenção e decide, eu vou mudar isso aqui, e tu simplesmente solta. Na verdade, é tudo sobre soltar aquilo que não te serve, aquilo que não te eleva, aquilo que não te edifica. Soltar. Essa é a parte desafiadora. Porque vai acontecer uma morte do ego. Eu precisei deixar o meu ego morrer para que viesse uma versão de mim mais autêntica, mais elevada, mais alto astral, mais de bem com a vida, mais tudo. Porque não existe como tu ficar apegada a hábitos ruins, a coisas que realmente não estão construindo a tua vida e querer abraçar uma realidade maior, melhor e maior. Uma mulher, por exemplo, que trabalhou a sua autoestima, que se reconectou com a sua própria essência, com a sua força feminina interior, ela não vai estar compatível com um relacionamento que não a eleva, que não a valoriza, com um relacionamento que seja tóxico para ela. Então, tu entende, ó, o externo é um reflexo do interno. Se essa pessoa ela tem um senso de valor muito baixo, ela vai aceitar um relacionamento tóxico.
Porque não que é culpa dela, não estou colocando a culpa na pessoa ou criticando, ou seja lá o que for, mas eu só tô trazendo um pouco de consciência, porque eu já passei por um relacionamento muito desafiador, mas que hoje, olhando pra trás com a consciência que eu tenho, eu percebo que eu aceitava aquele tipo de relacionamento que eu tinha, por causa do meu nível de consciência, por causa do meu baixo valor. Eu tinha um senso de valor muito baixo. Então, o externo, mais uma vez, ele é sempre um reflexo do teu interno. E o salto quântico acontece quando tu se trabalha interiormente e solta o teu antigo eu, solta as tuas amarras, simplesmente solta aquilo que te deixa preso e vai viver a tua vida e se abre para o novo. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que eu não mencionei anteriormente, é que conforme tu vai se trabalhando interiormente, cuidando do teu interior e fortalecendo a tua espiritualidade, porque a nossa espiritualidade é muito importante. A, a nossa espiritualidade é o alimento da nossa alma. O corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa, o nosso cérebro precisa de bons alimentos. Então, assim, por que seria diferente com o nosso espírito, com a nossa alma? Então, uma conexão forte com a tua espiritualidade vai te levar. E a tua vibração, conforme tu vai se trabalhando interiormente, se fortalecendo, se nutrindo de coisas boas, de coisas valiosas, tu vai subindo a tua vibração, vai subindo a tua vibração. Quem tá nessa camada aqui de vibração, tá? Sei lá, 20 Hz, 50 Hz, vai atrair tudo que tá aqui nessa camada. Quem, ou seja, 20 Hz, 50, 100 Hz, tá vibrando baixo. Então, tu vai atrair coisas na mesma vibração. Imagina o que que tu vai atrair vibrando quando tu tá vibrando 20, 100 Hz, quando tu tá vibrando ali na raiva, por exemplo, no orgulho, na vergonha, na culpa. Imagina as coisas que tu vai atrair. Mas quando tu vai se trabalhando, vai se lapidando. Tu vai se lapidando. Tu vai subindo, 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 e aí tu vai começar a atrair coisas melhores. Por quê? Porque a tua vibração está mais alta também. Logo, também tu precisa fazer o trabalho das tuas crenças, né? Por que que eu acredito que eu mereço esse relacionamento ruim? Não, peraí, vamos soltar isso aqui. Porque as crenças também, o trabalho das crenças nada mais é do que tu simplesmente soltar a crença de que não, eu não vou mais acreditar que eu mereço um relacionamento ruim. Para de acreditar e de compactuar com aquilo e segue na outra direção. É tudo sobre soltar. Trabalho com sombras, trabalhar as crenças, trabalhar o teu interior. É sobre soltar aquilo que não te edifica. É sobre soltar aquilo que não tem a ver com a tua essência. É sobre soltar a picuinha, soltar a birra, soltar. E se permitir acessar um estado de leveza maior. Se conectar com coisas que te elevem. Aí a tua vibração sobe e o salto quântico acontece. E no salto quântico, tá? Tu pode pular desse estado aqui, ó, do A para o B, como tu pode pular do A para o D. Então, assim, vai muito depender da tua entrega, vai depender muito do quanto tu está disposta a se trabalhar interiormente, a realmente soltar um pouco o ego. É óbvio que o ego não é de todo ruim, tá? Um dia eu vou gravar um vídeo falando só sobre ego, mas é soltar as camadas mais grossas do ego e se permitir se conectar mais com a tua essência, e a tua essência ela é divina. E foi através da rotina sagrada, tendo uma conexão diária com a minha espiritualidade, que eu tive esse salto quântico, que eu alcancei, né, esse salto quântico. Mas, por exemplo, tu pode muito bem estar na tua vida em algum momento e decidir que vai ser diferente e simplesmente virar uma chave dentro de ti, tu começar a ver as coisas diferentes, começar a agir diferente, começar a sentir diferente e simplesmente as coisas vão se transformar. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Na verdade, como eu falei, o que tu acessa fora é espelho do que tá dentro. Então, quando tu simplesmente decidir mudar tudo isso que tem dentro de ti, tu vai acessar uma realidade melhor, mais elevada fora. Eu fiz isso através da rotina sagrada. Para mim era importante. Eu estava num momento de desconexão com a minha espiritualidade. Estava desconectada mesmo assim da minha essência. Então eu precisava de algo assim para me ajudar. Então tu pode fazer
esse salto através de simplesmente, como eu falei, uma mudança de mindset, uma mudança total de hábitos, enfim. Tu pode se conectar com a tua espiritualidade, inclusive eu recomendo, e como eu sempre falo, todo ser humano precisa do alimento da alma. Se conectar com Deus, com aquilo que tu acredita. Eu não sei qual que é a tua religião ou se tu não tem assim como eu, mas se isso te dá força, se isso te faz ser uma pessoa melhor para ti, para os outros, para o mundo, se firma nisso, se conecta com isso, porque a nossa espiritualidade ela é muito importante. E busque também não se sabotar, porque muitas pessoas não têm consciência disso, mas inconscientemente elas acabam se sabotando porque elas sabem que a partir do momento que elas mudarem e elas forem para uma realidade diferente, talvez elas percam pessoas, né? Pessoas se afastem porque não vão estar mais na mesma ressonância, na mesma vibração. Talvez, né, mudanças aconteçam, sei lá, tu tá num trabalho, tu não gosta tanto, mas aí tu simplesmente perde aquele trabalho, mas às vezes essa perca, eu não tô falando isso pra assustar ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas às vezes essa perca acontece pra ti, para o universo te trazer um trabalho melhor. Então tu só precisa ter um pouquinho de paciência nessa transição. Eh, Mudanças acontecem mesmo, tu já não se conecta mais com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos. E uma coisa que acontece também é que testes vão aparecendo. Então, por exemplo, situações que antes tu estava acostumado a fazer, sei lá, vou dar um exemplo aqui, falar mal de alguém, tá? Isso é um comportamento de baixa vibração. E aí vem alguém e diz assim: "Ah, mas é fulana lá, né, porque não sei o que, não sei o que lá". Aí, tu tem que cuidar muito pra te não entrar naquele padrão novamente, pra te não se conectar com aquilo que era um hábito teu antigo, mas que hoje já não combina mais com quem tu é, com a tua nova versão. E aí tu tem que é como Jesus falava, né, orai e vigiai. Orai e vigiai, justamente por conta disso. O que que é o vigiai? "Opa, espera aí, isso aqui, ó, não tem ressonância com o que eu quero para o meu futuro, não tem ressonância com as coisas maravilhosas que eu quero construir para minha vida". E não que tu vá ser mal educada com a pessoa, tu diz: "Ah, pois é, então", e segue o teu bonde. Então testes vão vir, né, para ver se tu vai sustentar aquela realidade. Comigo acontece direto, vários testes de diversas formas. Eu penso: "Eu não sou mais assim. Eu, hoje, sou uma pessoa diferente". Então vem um desafio, ao invés de eu pensar negativamente como eu fazia antes, eu vou dizer: "Não, deixa eu ver o que que eu posso tirar de melhor disso aqui, o que que eu tenho para aprender com isso, porque se está acontecendo, é porque precisa acontecer e eu vou tirar fazer do limão uma limonada", entendeu? Então é assim que tu é essa mentalidade que tu tem que levar a partir de agora, se tu quer realmente ir alcançando cada vez mais realidades melhores, né. E fazendo esses saltos quânticos aí na tua vida, que daqui a pouco, quem sabe, tu se trabalhou tanto, tu se elevou tanto que tu sai daqui e vai pra cá, entendeu? Bom, pessoal, é isso. Eu expliquei da minha forma, que é uma forma super simples de explicar. Não gosto de explicar de forma difícil, porque eu acho que dificulta as coisas, eu acho que afasta também. Ai, minha bateria. Eu acho que afasta um pouco as pessoas quando a gente usa termos muito difíceis. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem, porque eu vou ter o maior prazer de vir aqui novamente explicar. Eh, e é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado e contribuído de alguma forma para a vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.